Olá pessoal, mais um episódio do Augustus Explica, que é uma programação da United TV. E o programa de hoje é a respeito da mulher. Qual o papel da mulher na igreja, se ela pode ensinar, se ela pode pregar, enfim, o que é que ela pode fazer. Bom, nós vamos começar explicando que entre os evangélicos não há unanimidade a respeito desse assunto. Existem basicamente duas posições entre os evangélicos com relação a isso. Em primeiro lugar, nós temos os igualitaristas. Eles dizem, baseados em Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher iguais. Ambos são a imagem e semelhança de Deus. E que somente depois da queda é que Deus fez diferenciação dos papéis, submetendo a mulher à liderança masculina. Mas Cristo levou a maldição da queda. Cristo foi castigado pelos nossos pecados. Ele removeu aquilo que a queda trouxe, de maneira que na igreja não há mais essa diferença. E, portanto, a mulher pode ocupar os mesmíssimos papéis que o homem ocupa, uma vez que, como está escrito em Gálatas, em Cristo não há homem, não há mulher, todos somos um. Então, essa posição igualitarista é a posição que serve de suporte para aquelas igrejas que desejam ter pastoras, presbíteras e mulheres liderando o ensino da igreja. Por outro lado, você tem uma outra posição chamada de complementarista. Essa posição reconhece, sim, que Deus fez o homem e a mulher iguais, ambos à sua imagem e semelhança. Porém, eles dizem que mesmo antes da queda, Deus já estabeleceu papéis diferentes. Quando Deus se aproximou de Adão e disse que faria uma ajudadora que estivesse à altura dele. Então, antes da queda, já na criação, papéis diferentes foram estabelecidos para o homem e para a mulher. Depois da queda, considerando que foi a mulher que foi enganada, que foi a mulher que pecou primeiro, essa situação foi agravada. Aquilo que deveria ser algo prazeroso, fácil, agora se torna em alguma coisa difícil para a mulher, que é aceitar a liderança masculina, particularmente depois da queda. Os complementaristas dizem que Deus deu papéis que se complementam. A mulher foi dado ser submissa ao seu marido e ao homem foi dado amar a sua esposa, liderá-la e servir de exemplo e guia e provedor para ela. O fato de que Cristo morreu na cruz não significa que toda a maldição foi retirada, porque Deus, quando veio trazer o castigo para o homem e para a mulher, lá no jardim, depois que eles pecaram, Deus não somente disse à mulher que o desejo dela seria para o seu marido, mas também disse, com dores darás à luz filhos. Ora, se Cristo tivesse levado toda a maldição da queda na cruz, as mulheres, depois da cruz, teriam filhos sem sentir dor, uma vez que a dor e o sofrimento é resultado da queda. Mas isso não aconteceu, o que mostra de que os efeitos do que Cristo fez na cruz só serão plenamente aplicados à medida que a nossa redenção chegar na consumação, na vinda do Senhor Jesus, no novo céu e na nova terra. Por isso, os complementaristas, eles dizem que na igreja, homem e mulher são iguais diante de Deus, têm o mesmo valor, obviamente, ambos são agraciados com os dons espirituais e têm o privilégio de servir a Deus, mantendo papéis diferentes dados na criação, confirmados na queda e não anulados na cruz. Ou seja, compete ao homem cristão qualificado ocupar aquelas posições de liderança qualificada dentro da igreja, para liderar a igreja, ensinar a igreja, governar a igreja, ministrar a palavra de Deus à igreja. Por essa lógica, portanto, muito embora a mulher, com certeza, por necessidade da igreja, e para a alegria da igreja, ela ocupa muitas funções. Eu não consigo imaginar a igreja sem o papel das mulheres, sem o trabalho das mulheres, sem que elas estejam ativas fazendo alguma coisa. Eu creio que não iria funcionar.
mas a liderança da igreja, que é exercida pelo conselho dos anciãos, dos presbíteros e pastores e pelo ensino da palavra de Deus, compete ao homem cristão qualificado. Então, a nossa resposta é essa aí, conquanto que o trabalho feminino é essencial para que a Igreja de Cristo exista e continue. Nós lemos, por exemplo, no final das cartas que Paulo escreve, a quantidade de mulheres a que ele agradece por serem suas cooperadoras, que ajudaram, foram como uma mãe para ele. Ele menciona várias delas, só para dar um exemplo, dá uma olhadinha aí no final da carta aos Romanos, capítulo 16, onde ele enumera uma série de mulheres piedosas que foram uma bênção no ministério dele. Sem o papel das mulheres, eu volto a repetir, nós não teríamos a igreja funcionando como deveria. Porém, o trabalho de ensino, governo e liderança da igreja é para o homem cristão. E não é para todo homem cristão, é para o homem cristão qualificado. Muito bem, gente, essa foi mais uma edição da série Augustus Explica e que você pode seguir no canal da United TV. Procure no Instagram, @CTKFriends e nos siga ali. Mais informações você tem aqui na tela. Aguardamos a sua participação, esperando que o programa sempre sirva para esclarecer as suas dúvidas. Até o próximo.